Olá, eu espero estar lhe encontrando muito bem no dia de hoje. Meu nome é Hércules Santos. Neste vídeo eu vou falar para você a partir da minha pesquisa de doutorado, cujo título você encontrará na descrição desta publicação. Esta pesquisa foi desenvolvida no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFMG, em conjunto com a Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Eu vou discorrer sobre as maneiras pelas quais os profissionais da informação e da história concebem o documento de arquivo de idade permanente. No desenvolvimento da pesquisa do doutorado, ficou constatado que a mesma documentação possui valores diferentes entre essas áreas. Mas, da mesma forma, há uma nomenclatura que é predominante em ambos os campos científicos. E eu gostaria de adiantar que, para mim, ambas possuem total pertinência. Vamos lá! Espero que este conhecimento lhe seja muito útil. Em particular, no campo da história, do direito ou das ciências, o uso de fontes é considerado condição inevitável para o exercício da atividade de pesquisa. Da fonte emana, através das ferramentas teóricas e metodológicas, a informação. Os documentos são organizados de acordo com a metodologia do profissional de cada campo. Portanto, seu tratamento muda caso se trate de acervos arquivísticos, bibliográficos ou museológicos. Cabe também sublinhar que, dependendo de seu contexto de origem, o documento adquire diferentes valores. Para o historiador, o documento pode ser interpretado e instrumentalizado socialmente de forma distinta da convencionada pelo seu tratamento técnico, deixando claro que isto engloba os documentos arquivísticos, bibliográficos e museológicos, mas vou focar nessa apresentação no documento arquivístico. À exceção de sua característica material, o suporte, um documento não possui características intrínsecas. O contexto influencia qual o teor e o significado que poderão ser atribuídos às informações contidas em um documento e que serão exploradas de maneira explícita ou implícita pela análise do historiador. Ainda que, em muitos casos, o teor e o significado sejam dados pela sua forma e materialidade física, pois elas contêm informações nada desprezíveis. O documento para o historiador também está ligado à conotação de evidência ou prova, de modo que o exercício de acesso a estes parece ser eficaz à medida em que as informações são obtidas no seu estado mais puro ou, dito de outra maneira, mais original e livre de intermediários, ou seja, como fonte de informação primária. E este é um fator que pode impactar no próprio fundamento do crescimento do conhecimento científico. Uma fonte primária refere-se à informação de fundo e é fundamentalmente gravada em suporte documental. Mesmo as fontes orais se transformam em fontes quando gravadas ou transcritas, ou seja, quando fixadas em um suporte. Para reafirmar essa ideia comum entre os historiadores, mencionamos ocasionalmente as boas fontes ou fontes confiáveis, dignas de crédito para se diferenciar das superficiais, ou aquelas que apresentam informações que não podem ser comprovadas. A escolha pela primeira permite conhecer em profundidade as questões que interessam, mas cabe aqui uma problematização em relação ao menor valor que costuma ser atribuído ao ato de se considerar uma fonte como não apreciável dentro de uma investigação histórica. Tal discussão é embasada pelos princípios do movimento dos análises. Sobre o movimento dos análises eu vou falar mais adiante. Então é que, para o historiador, esse tipo de fonte, a que não possui caráter inerente de comprovação, ainda pode dizer muito sobre o seu objeto de investigação, ao contrário do que podem imaginar muitos dos profissionais que tratam e organizam o documento. Por outro lado, mesmo não podendo ser comprovadas, cruzadas ou corroboradas por outras fontes, as ditas fontes não confiáveis ainda fornecem aos historiadores indícios problematizáveis de fatos ocorridos no passado, pois mesmo o silêncio ou a deliberada manipulação da verdade dizem algo para o historiador. Os regimes de verdade são diferentes. A noção de documento para a arquivologia está ligada ao regime de verdade jurídica. Já a história trabalha com outro regime de verdade, com base no movimento de uma representação, uma outra forma de perceber e escrever sobre uma realidade passada. Dessa forma, dificilmente podemos falar em fontes não confiáveis para um historiador, pois sua formação metodológica o preparou para analisar documentos mais formalizados, menos formalizados, cartorializados ou informais,
Cabe ao historiador ler as entrelinhas, os silêncios desses documentos e até os motivos de uma explosão ou uma escassez de informações. Isso, contudo, não implica em rejeitar a importância da custódia confiável. Porém, a custódia confiável não significa, contudo, que os documentos de arquivo sejam verdadeiros em seu conteúdo. Inclusive, o contrário é mais frequente. Mas, sim, que eles são verdadeiros em relação às suas respectivas proveniências. Para o historiador, relatar um fato histórico compreende esclarecer essas questões. O historiador, a partir de sua lógica, empreenderá a reconstrução crítica, a explicação e entendimento da representação documental do objeto investigado. O documento é fonte de novo conhecimento científico quando é original e fidedigno, e quando não é fruto de uma deliberada falsificação, a não ser que o objeto da pesquisa do historiador seja a própria história da falsificação do registro ou do fenômeno nele representado. Os historiadores consideram que um acervo permanente, disponível em um arquivo público ou privado, tem valor histórico. Portanto, não é preciso utilizar o atributo e o estatuto de fonte para considerar sua importância histórica. Tais acervos podem não responder às perguntas de alguns, mas sem dúvida responderá às perguntas de outros. A documentação de arquivo, desde o início do século XX, tornou-se uma parte corriqueira da pesquisa dos historiadores, mas as fontes potenciais não se restringem a esse fato. Recorremos também à iconografia, noticiários, conhecer pessoalmente um local e o espaço em que os fatos aconteceram. Por outro lado, algo fundamental de se incorporar metodologicamente, antes de proceder à ida aos documentos, é entender que o documento não fala por si próprio. Não havendo referências teórico-metodológicas, pode-se incorrer na construção de uma narrativa histórica simplista, pois a atribuição de sentido será ingênua. O historiador, portanto, elege suas fontes, analisa os documentos com base em problemas de pesquisa e deve se aproximar da documentação com perguntas, com as questões que se pretende esclarecer. No século XIX ocorrem as tentativas de se explicar e de se interpretar os fenômenos sociais, alegado pela necessidade de se relacionar a filosofia e as ciências naturais como forma de se obter o entendimento dos processos humanos. Para tanto, buscaram-se bases científicas em métodos de observação, experimentação, dedução, indução e comparação para se tentar explicar, desvendar ou resolver os problemas até então enfrentados pela sociedade burguesa na Europa. Um dos expoentes mais significativos desse pensamento foi o movimento filosófico criado pelo francês Auguste Comte, o positivismo. Ao se instaurar uma observação rigorosa e objetiva dos fatos, uma objetividade científica, essa nova forma de percepção da realidade levou gradualmente ao rompimento com os teóricos metafísicos, como Rousseau, que se valia da forma imaginativa para recriar os fatos que poderiam explicar a origem e o desenvolvimento social. Para melhor entender a concepção estrutural da ciência positiva, é importante saber que Auguste Comte propôs ligar os fatos históricos tomando como base as classificações realizadas nas ciências da natureza, de maneira a adaptá-las ao social e tornando-as mais complexas. Assim, esse método adaptado da biologia seria aplicável a qualquer ciência. Seguindo a linha de pensamento iniciada por Auguste Comte, um dos desdobramentos da história científica foi a determinação da dita história positivista ou metódica, a qual teve como um dos seus mais expressivos precursores o historiador alemão Leopold von Ranke. A história positivista de Ranke tinha como princípio escrever a história como ela realmente teria acontecido, buscando o apelo à objetividade. A perspectiva histórica de Ranke procurava demonstrar o compromisso com a ciência histórica, retratando a ascensão das grandes potências, evidenciando os grandes acontecimentos, além das personalidades políticas e religiosas. Ao observar e considerar como um problema o fato de a história estar sendo reescrita em demasia, Ranke propôs que a narrativa e o fato histórico fossem registrados provenientes da pesquisa sobre fontes documentais primárias, ou seja, os documentos de arquivo. Ranke criticava os pesquisadores que se utilizavam de fontes secundárias para a escrita da história, visto que estariam referenciadas em outras interpretações. Assim, Ranke colaborou para que o arquivo passasse a ser o lugar por excelência do historiador. Para Peter Gay, pesquisador,
A perspectiva historiográfica, fundada por Rank, significou os princípios essenciais para a pesquisa histórica, pois consistia no estatuto único e privilegiado do documento de época, se acreditando que apenas ele detinha a chave da verdade histórica. Segundo este autor, a partir de então, atribuiu-se ao documento de arquivo o estatuto de autenticidade e de fidedignidade, com as pesquisas históricas se baseando nos depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos e nas fontes mais autênticas. Dessa forma, a contribuição de Rank à historiografia esteve em enaltecer os documentos. No entanto, considerar somente o método da crítica textual de documentos de arquivo leva a algumas limitações conceituais de documento histórico, no sentido de que a fonte histórica seria o texto ou um documento escrito para a geração de outro texto. A apropriação do documento como fonte histórica foi reconhecida academicamente e explicitada com a noção de história metódica ou dita positivista de Rank. Essa corrente possui harmonia com o chamado espírito positivo proveniente das ideias de Auguste Comte, mas adquiriu disciplinarmente características específicas. Foi em busca de relegar a história ao status de área científica que Rank propôs o aperfeiçoamento do método por meio da consulta às fontes documentais e o desenvolvimento de uma teoria histórica. No universo historiográfico, passamos a contar com os termos história científica, história metódica, história tradicional, história historicizante ou historicismo, história rankiana e história positivista, os quais foram atribuídos pelo movimento dos análises como forma de classificar os modelos historiográficos que até o início do século XX predominavam nas atividades de ensino e pesquisa. Dentre esses termos, o uso de história positivista obteve maior aceitabilidade, porém denotando sentido negativo por se referir à forma pela qual não convém escrevermos a história. Tal situação acabou por depreciar, no meu entender de maneira infeliz, a filosofia positivista proveniente de Auguste Comte. Já o fazer historiográfico no começo do século XX passou a ser baseado em uma noção documental ampliada, devido ao questionamento dos tipos de informação intrínsecas que esses objetos culturais podem conter. Naquele momento, as críticas à história política cresceram. James Harvey Robinson, por exemplo, defendeu a criação de uma nova história, caracterizada por considerar uma ampla variedade de fontes documentais como qualquer traço ou vestígio das coisas que o homem fez ou pensou, desde o seu surgimento sobre a Terra. Foi a partir dessas ideias que surgiu o pano de fundo que deu base de formulação para o movimento que revolucionou a historiografia do século XX e que foi denominado por muitos teóricos de Escola dos Análises. São três as gerações dos análises, centradas em duas posições básicas e permanentes, como o emprego do ponto de vista das ciências sociais e a prática da interdisciplinaridade. Este movimento desenvolveu suas teorias enfocando a compreensão na história-problema e na história global. O movimento dos análises foi norteado por algumas diretrizes, como a substituição da tradicional narrativa dos acontecimentos por uma história problematizante, o enfoque da história de todas as atividades humanas e não apenas a história política, ou seja, uma história total ou das estruturas e da colaboração com outras disciplinas em uma proposta interdisciplinar, com a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, linguística e antropologia, entre outras áreas. Os historiadores ligados ao movimento dos análises passaram a conceber o paradigma rankiano apenas como uma das várias abordagens possíveis do passado. Portanto, é importante esclarecer que o movimento atual, ou o movimento dos análises, não pretendeu negar a história positivista. A partir da revolução historiográfica proporcionada pelo movimento dos análises, temos o início dos questionamentos ao método e à abordagem da história positivista, considerada metodologicamente limitada por privilegiar mais o acontecimento ou a causa do que os seus efeitos. Passa-se a entender que, para se obter entendimentos satisfatórios sobre esses efeitos, o historiador necessitaria realizar mediações de outras ordens. Assim, é importante deixar claro que a definição de fontes documentais tradicionais ou os documentos de arquivo, como acessados pela história positivista, se apresentou como um problema de ordem metodológica para os idealizadores dos análises.
Esses historiadores não desconsideravam esse tipo de fonte para a escrita da história. Sua crítica se voltava propriamente à forma que essa documentação era instrumentalizada para escrever a história. Para melhor se entender o teor da mudança metodológica historiográfica na crítica às fontes, deve-se ter em mente que, enquanto a história positivista apresentava uma visão de cima e se concentrava nos grandes feitos e personalidades historicamente constituídas, relegava ao restante da humanidade um papel secundário. Os teóricos dos análises buscaram trazer à pauta os indivíduos e os grupos deixados de fora do contexto social, caracterizando o movimento por descrever uma história vista de baixo. Para tal construção historiográfica, os problemas relativos às fontes e aos métodos foram amenizados quando os historiadores empreenderam novas perguntas sobre o passado, escolhendo novos objetos de pesquisa, buscando novos tipos de fontes pela necessidade de suplementar os documentos oficiais, preocupando-se em coletar maior variedade de evidências nos mais variados suportes e formatos. Na minha pesquisa de doutorado, eu busquei empreender uma parceria epistemológica para se discutir em que nível a ciência da informação, organização e uso da informação, análise documental e arquivologia têm caminhado de forma aproximada ou não com as metodologias historiográficas empregadas pelos historiadores. O objetivo foi o de conhecer esta dimensão e, de maneira alguma, foi de produzir julgamentos. A coleta e organização de documentos produzidos por um único indivíduo ou uma instituição ao longo de sua vida ativa, resultantes do processo documentário de uma existência longa ou curta, simples ou de grandes variações de atuação, constitui um arquivo. Arquivo, no sentido da reunião de documentos ligados aos mais diversos tipos, precisamente em função de sua origem ou armazenamento circunstancial. O ponto alto a se considerar é a sua singularidade, ou seja, o fato de que o documento original é único e, por consequência, a sua desaparição representa perda total, uma vez que, em princípio, não são produzidos de forma múltipla. Um segundo ponto diz respeito ao seu condicionamento no espaço e no tempo, como resultado de uma atividade pública ou privada, que o circunscreve completamente em atividade similar às que são feitas como resultado produzido em mesmo espaço e tempo. A condição depende dos atos jurídicos, administrativos, comercial e ou familiares, desenvolvidos ao longo dos anos e dos séculos, dotando os documentos apresentados com características muito particulares, constituindo séries de relacionamentos por unidades e elementos, os tornando facilmente identificáveis e orgânicos, como conjuntos e unidades de formação de complexos de milhares de documentos mais simples. Theodore Roosevelt Schellenberg é o pesquisador que teria iniciado as discussões quanto ao papel do profissional de arquivo no que tange à racionalização e à produção dos documentos com temas ligados à custódia, à descrição e à classificação dos documentos. Durante muito tempo, as funções deste profissional estiveram focalizadas no fator histórico. Assim, para processá-los, organizá-los, classificá-los, descrevê-los e disponibilizá-los, os arquivistas estudam a sua forma e substância para alavancar cada um dos seus elementos em diferentes fases do seu tratamento, seja em ambientes produtores, nos arquivos nos quais serão guardados e preservados e nas ocasiões em que o seu uso ou consulta será solicitado. Na minha pesquisa do doutorado ficou constatado uma certa notoriedade de que, para o historiador, quase que automaticamente, em um consenso inconsciente, todo documento arquivístico tem potencial valor de histórico ou de fonte de pesquisa histórica. Entretanto, quando os arquivistas ou os documentalistas trabalham com os acervos que assumiram a idade permanente do seu ciclo documental, estes não estão trabalhando automaticamente com um documento de valor histórico. Pode ser um elemento dificultador desse diálogo a proximidade dos conceitos que orientam as áreas, porém, essas possuem formas diferentes de operar. A constituição do arquivo corresponde a um interesse mais imediato, e os mecanismos para a pesquisa documental são criados pensando nessas necessidades. Todavia, o arquivo permanente atende, por exemplo, tanto ao direito de prova da cidadania quanto ao interesse historiográfico. Dentro das categorias documentais temos os documentos de arquivo e, contido nos documentos de arquivo, os documentos permanentes. Para o historiador, qualquer objeto pode ser considerado fonte de informação histórica. Da mesma forma,
como qualquer fenômeno é passível de ser pesquisado, desde os hábitos alimentares de uma cultura até a paisagem natural. Para o historiador, o documento é a fonte para a sua narrativa histórica. Para o arquivista, esse mesmo documento registra as funções e atividades de uma organização. Assim, o documento para o arquivista é objeto de trabalho na medida em que cabe a este gerenciar, preservar e executar sua guarda, assim como facultar-lhe o acesso, diferentemente do historiador, que produz conhecimento a partir dessa documentação. O arquivista não tem o objetivo de transformar um documento em fonte de informação histórica. Quem o faz é o historiador, ao considerá-lo um objeto passível para tal função. O papel do arquivista é produzir mais eficácia a administração documental, preservando e visando, por exemplo, a memória de uma instituição. Como eu disse anteriormente, é comum os historiadores utilizarem o termo documento de valor histórico, aceitando, por tal denominação, a partir do ponto de vista da arquivologia, como um documento que foi selecionado e considerado para ser preservado permanentemente. Mas quais são os documentos que adquirem esse valor histórico? Instituições possuem documentos mistos, que com o passar do tempo representarão as suas atividades passadas. Haverá um trabalho de avaliação para determinar o que será acervo permanente e o que deverá ser eliminado. O arquivista não atua a partir do valor do documento em si. Tais documentos apresentam sínteses, como relatórios, que geralmente são considerados de caráter permanente. Apresentam uma síntese do que aconteceu em um determinado período e, por ser uma síntese, torna-se um documento de valor permanente. Mas não porque continha uma informação importante, e principalmente não por se julgar que automaticamente possuiria um valor histórico. A tipologia relatório costuma ser importante porque é uma síntese. Toda essa discussão ganhou maior evidência a partir das considerações de dois entrevistados na minha pesquisa de doutorado, os quais fizeram suas considerações sobre a questão dos acervos permanentes, não incorporando ou não aceitando o termo valor histórico, diferentemente de todos os demais entrevistados. Nas considerações destes dois entrevistados, da área da arquivologia, o documento que serve aos historiadores tem valor consequente ou secundário. Este documento carrega informação a respeito da gestão e da administração do órgão que o produziu e, consequentemente, assumirá valor secundário informacional, se tornando assim passível de servir a qualquer pessoa, dependendo das suas necessidades. Dentro dessas possibilidades, o mesmo documento servirá à história. Diante da discussão levantada pelos dois entrevistados e nos atendo aos seus pontos de vista, entendemos que o documento de arquivo permanente, organizado com as características arquivísticas, fiel e autêntico, é um documento que servirá bem à narrativa histórica, e não propriamente um documento de valor histórico. Um desses entrevistados declarou categoricamente que de forma alguma denomina o documento proveniente dos arquivos permanentes como sendo um documento de valor histórico. Para este entrevistado, abordarmos o documento de arquivo permanente desta maneira diminuiria o potencial do seu valor documental. E, citando de maneira muito acertada o pesquisador Theodore Roosevelt Schellenberg, o entrevistado explicou entender que os documentos têm valor primário e valor secundário. A referência a Schellenberg se deve por este autor ter trabalhado esses conceitos no livro Arquivos Modernos, dando maior ênfase ao valor secundário. Veja, o valor primário tem relação com a vigência do documento. Esse valor vai se perdendo de acordo com os critérios estabelecidos e não mais atenderá às questões administrativas. Com o final de sua vigência administrativa ou legal, esse documento será passível de servir a duas questões principais: testemunhar e informar. O valor secundário dos documentos estaria relacionado ao se entender o porquê da existência daquele documento. Foi criado para evidenciar uma questão administrativa, fiscal ou jurídica, mas não foi criado para ser histórico ou servir unicamente às demandas historiográficas. É então o documento que surgiu fruto do registro de uma pessoa que executou uma função administrativa que necessitou ser documentada. Após este ciclo, é que surgiria o interesse do historiador, como o de outros profissionais. Seu valor informativo e probatório consiste no valor secundário do documento, por sua relevância na evidência de fatos, pessoas e contextos,
permitindo entender o que aconteceu de relevante em um dado momento do passado. Desta maneira, com base na discussão empreendida na tese, fruto dos depoimentos de historiadores, arquivistas e documentalistas do Brasil e da Espanha, cremos haver olhares diferentes gerados por uma mesma documentação. Existem percepções distintas quando se refere a documento de idade permanente, valor histórico para os historiadores e a maioria dos arquivistas e documentalistas entrevistados, mas muito bem conceituado como de valor secundário por 2 dos arquivistas entrevistados. Desta forma, extraímos o entendimento de que o documento histórico para o arquivista, que assim o denomina, é o documento que passou do acervo intermediário para o permanente. Documento histórico para o historiador é um documento que, dentro dos seus procedimentos metodológicos, foi considerado suficiente para construir suas narrativas. No entanto, e devidamente fundamentado, tivemos os profissionais da arquivologia considerando que o documento arquivístico que interessa aos historiadores tem valor secundário, conforme teorizado por Schellenberg. O documento de arquivo carrega informações sobre a gestão e administração e, consequentemente, assumirá valor secundário informacional, tornando-se passível de servir às necessidades de qualquer consulente, inclusive às demandas dos historiadores. O profissional do arquivo atua na função primordial de receber e recolher a documentação produzida e acumulada pelas instituições ligadas à administração pública, geralmente a dita oficial. Necessariamente, historiadores não dependem dos documentos oficiais, autênticos e fidedignos, como é característica fundamental dos documentos de arquivo. Os historiadores se interessam muito pelos documentos ditos não oficiais, ou por aqueles passíveis de representar uma visão outra que é a dita oficial dos fatos, as quais geralmente não apresentam pontos de vista mais pragmáticos ou a visão do sujeito comum da história. Por isso, busquei frisar a seguinte diferença. O profissional de arquivo manuseia a massa documental, de idade permanente e valor secundário. Mas, da mesma forma, diversos pesquisadores que lidam com os documentos de arquivo a partir da perspectiva da arquivologia e documentação utilizam o termo documento de valor histórico para se referirem ao valor secundário dessa documentação. Como exemplo, este termo, documento de valor histórico, é identificado nos trabalhos de alguns dos mais destacados pesquisadores, como Rodrigues Bravo, Lopes Iepes e Schellenberg. Como você pode ver, documento de valor histórico é empregado por muitos profissionais ou pesquisadores, ou encontrado em muitos textos de referência que servem à arquivologia e à documentação. Tais profissionais que possuem conhecimento sobre valores permanentes e ou secundário também utilizam a expressão documento de valor histórico. Resumindo, foi possível compreender que o denominado valor histórico de um documento surge da crítica externa à autenticidade de sua proveniência e uma interna sobre a veracidade dos indícios apresentados por seu conteúdo. E também concordamos que este mesmo documento compreende, no âmbito da arquivologia, o documento que possui valor secundário ou cultural, pois neste ciclo ele é passível de ser utilizado não apenas pelas demandas da história, mas atende a qualquer sujeito que nele busque informações pertinentes aos seus objetivos, seja qual for esse objetivo. Assim, muito obrigado por ter assistido a este vídeo e eu espero que ele possa lhe ser muito útil. Querendo entrar em contato comigo, acesse minha página no Facebook ou envie um e-mail para este endereço aqui. Fica aqui o meu abraço e nos vemos por aí.